Vos saúdo a todos com a paz do Senhor, a todos os internautas, a paz de Cristo. Deus tem fala conosco, culto maravilhoso. E peço aos amados que abram as suas Bíblias em São João, capítulo 17, do verso 1 ao 3, que diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O 4 diz assim: eu glorifico-te na terra, glorifico-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A igreja poder se assentar. O tema qual o Senhor ministrou ao meu coração é sobre vida eterna. Aonde você quer passar a eternidade? Para quem já tem essa certeza, aonde vai passar a eternidade, eu digo que isso é uma escolha. E a pessoa aqui nesse lugar que já fez a sua escolha, fala comigo assim: eu já escolhi aonde quero passar a eternidade. Santo é o Senhor. Para você que ainda não se decidiu, hoje é o dia. Aonde você quer passar a eternidade? Existe a eternidade com Deus e sem Deus. Sem Deus. Você quer passar a eternidade com Deus ou sem Deus? De acordo com a sua decisão, o próprio Senhor Jesus vem a nos falar nessa oração sacerdotal. Jesus está orando por sua igreja, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. E na sua oração sacerdotal, como é conhecida a oração intercessória, Jesus ele é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote que ele é, ele faz essa oração sacerdotal. Verdadeiramente demonstrando que ele é o sumo sacerdote. E antes da sua crucificação, ressurreição e ascensão aos céus, ele tem essa preocupação de interceder pela sua igreja. Não só a igreja daquele momento, mas a igreja futura que nós pertencemos. Nós já estamos nesse contexto da intercessão de Jesus. Mediante a intercessão do Senhor, ele deixa bem claro que nós haveríamos de enfrentar muita dificuldade. Jesus deixa claro que nós vivemos em um mundo hostil. Tanto é que Jesus pede ao seu Pai que, assim como ele tinha guardado, os seus discípulos, os seus apóstolos, Jesus assim: enquanto eu estava aqui no mundo com eles, eu os guardava. Mas agora eu vou para junto de ti. Agora eu oro ao Senhor e eu intercedo por esses, para que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não somente a estes, mas todos quanto, por meio da tua palavra, há de crer em mim. E eles têm crido verdadeiramente que eu vim de ti, e que agora é chegado a hora do meu regresso. Agora eu te peço que o Senhor me restitua a glória que eu tinha antes contigo. Então Jesus intercede por ele mesmo, ele intercede pelos seus discípulos, pela igreja daquele momento, e ele intercede por toda a sua igreja até a consumação dos séculos.
até que ele mesmo volte para buscar os seus escolhidos. Podemos observar que no verso 1, conforme já falamos, que Jesus ele eleva os olhos aos céus, ele ora ao seu Pai, ele roga ao seu Pai, e que mediante a realização da obra que ele veio para fazer, para executar, convicto agora, né, da realização do seu ministério, graças a Deus, que neste ponto final, ele tem toda a certeza que realizou o propósito estabelecido pelo Pai. O verso 2 vai nos dizer que, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. Que coisa linda! Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, com a finalidade de lhe conceder vida eterna. Vida eterna, louvado seja o Senhor, e todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta. Aí ele vai dar um passo mais adiante, com mais clareza, que não só fala da vida eterna, e ele vai deixar bem claro como obter essa vida eterna. Como viver, como ter essa vida eterna, como ter certeza dessa vida eterna. Vida eterna no céu, com Deus, com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Poder, a salvação é uma dádiva, é uma promessa, é algo consumado. Não é que nós vamos ter, nós já temos. Agora, cuidado para não perder. Cuidado, nós já temos essa garantia. Agora, essa garantia não me dá o direito de eu andar de qualquer forma, de eu andar de qualquer maneira. Claro, se nós andamos como filhos da luz, logo nós estamos na luz. Nós somos da luz. E não tem meio termo, não tem essa questão de é ou não é, somos ou não somos. Somos de Deus ou não somos de Deus. Mediante a nossa fé, mediante a forma como nós procedemos, como nós vivemos, de acordo com a nossa crença, a nossa obediência, o nosso temor a Deus, então nós estamos de posse da vida eterna. Isto aqui é fato, é algo consumado. Então não tem meio termo, porque seria uma controvérsia a gente ficar meio que no muro. Eu sou salvo ou eu não sou. Eu sou de Cristo ou eu não sou. Eu sou de Deus ou eu não sou. Eu sou da luz ou eu não sou. Se tem alguém ainda nessa indefinição, hoje tem isso daqui com certeza, que você é de Deus. Eu não posso ficar nesse dilema. Sou de Deus ou não sou? Estou fazendo a vontade de Deus ou eu não estou? Analise quem você era, analise o modelo de vida que você vivia e perceba-se agora como você vive. Então, o que condiciona a nossa salvação é essa decisão. Então, essa escolha. Eu decidi, eu escolhi e eu agora, graças a Deus, também vivo de posse dessa bênção. Nós temos posse, é algo que está sobre nós. Não é uma definição, há uma decisão. Então, o Senhor Jesus vai dizer o quê? Pai, como o Senhor deste poder sobre toda a carne humana, poder sobre toda a carne. Poder de quê? Poder de conceder vida eterna. Poder de quê? Poder de outorgar a salvação, de dar, de entregar, de você se apropriar. Isso é um poder dado por Deus. Não é uma definição humana, não vem do nosso poder, mas é o poder que vem do alto. É o poder que vem do Pai das luzes, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva. Então nós recebemos a melhor dádiva. E a melhor e a maior dádiva é o direito de ter vida eterna com Deus. E é por isso que nós podemos dizer: Jesus me deu a vida eterna, me deu salvação. E de graça eu sou salvo, sou salva.
mediante a minha fé, mediante o sacrifício vicário de Jesus. E a maneira como eu vivo, a forma como nós vivemos é que determina isso, é que deixa isso muito claro. Então isso é muito bem definido. E mediante o meu testemunho, mediante a minha forma de ser e viver, é que por meio de tudo isso é que eu revelo a glória de Cristo. A glória de Cristo, ela é revelada, ela é manifesta de acordo com a sua e a minha vida. É a minha forma de crer, de ser, de viver, e que nós revelamos a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer, neles eu sou glorificado. Neles, quem? Na igreja, em nós, em você, no contexto geral da igreja invisível. Então, porque a glorificação de Cristo vem mediante a morte e ressurreição e ascensão, mas essa glória ela permanece permeando todo o globo terrestre, aonde essa igreja está inserida. Este contexto cristão. Hoje em dia, irmão, fala-se muito em cerca de religiosidade. Religiosidade. Hoje é o termo que se usa, religiosidade, religião. Eu, por exemplo, eu não vivo uma religião. Tu vive uma religião? Então, esse contexto, religiosidade, para mim, na minha vida não existe. Nós não sabemos o que é isso, porque eu não sou uma religiosa, apesar que termo religião quer dizer religar o homem com Deus. Mas no pé que nós estamos vivendo, eu estou vendo as religiões fazendo separação. É separando Cristo, nos une pela cruz e as placas, denominações separam. Cristo nos une, a cruz nos une. Eu falo para algumas pessoas, quando eu vou evangelizar alguém que ainda não é um cristão, professa, não é ainda um salvo em Cristo, que ele é religioso, que ele fala, não, eu nasci nessa religião, não sei o quê. Não, a tua religião não é nada, porque, primeira coisa, ninguém nasce salvo. Diz assim, eu não estou te pregando a religião. Há uma grande diferença entre religião e o cristianismo. Eu deixo bem claro, sou muito enfática em dizer, eu não estou te ensinando, pregando, te ensinando uma religião. Eu estou te falando do Cristo morto, ressurreto e que há de voltar, que há de vir para receber nas nuvens aqueles que aceitaram de bom grado o plano salvífico, o plano de vida eterna, o plano de salvação. O homem, para ser salvo, ele depende disto. Ele é condicionado a isto, porque a Bíblia vai nos ensinar. Desde quando o pecador, ele precisa aceitar o plano da salvação, entender o plano da salvação, conhecer o plano da salvação. Quando saímos para evangelizar, ou para obra missionária, ou para discipular alguém, nós temos que nos ater a isto, anunciar o plano da salvação, o plano da redenção. E o plano da redenção não está condicionado às denominações, às religiões. Também vamos entender que é por meio, é claro, da denominação que nós vamos aprender o evangelho. Porque eu vejo assim, irmão, eu sou uma pessoa bem assim, que eu gosto de analisar bastante as coisas. Eu não pego o pacote das coisas que eu vou ouvindo e nós temos que ter o nosso senso crítico. Nós temos que ter o senso crítico com certeza. E analisar todas as coisas. Ontem foi uma maravilha que nós escutamos. Só que algumas coisas eu fiquei a pensar. Eu digo, bom, se nós, nessa missão que iremos, segundo a lei da capelania, nós não podemos falar que eu sou cristão, não posso falar da minha religião. Sim, mas o que é religião e cristianismo? Eu não posso falar, porque só pode falar de Deus quem conhece a Deus.
para eu levar a mensagem de Deus para alguém que eu não posso dizer que sou cristã. Ah, não pode. Sim, mas quando eu começar a falar de Deus, que a pessoa me perguntar, você é crente? Porque o meu vocabulário vai me denunciar quem eu sou. Aleluias. O que eu falo, a minha forma de me expressar, a minha maneira de me conduzir, vai logo denunciar como denunciou Pedro. Pedro estava lá escondido, assentado à beira da fogueira, se esquentando porque era frio. Mas lá estava a criada, lá estavam muitos outros ali, né? Lá estava o Sinédrio, Jesus sendo julgado. E ali quando viram Pedro, quando viram a expressão de Pedro, a roupa de Pedro, a roupagem de Pedro, que não era só uma roupagem física, roupa física, mas a roupagem, a indumentária de Pedro. Logo viram que ele se parecia com o seu Senhor. Logo viram que ele parecia com Cristo. E logo perguntaram, você é um deles? Você estava com ele porque você se parece com ele. Não adianta tentar se esconder. Eu me pareço com meu Jesus. Tu se parece com Jesus. A partir do momento que eu não posso dizer qual a minha filiação, logo eu estou negando as minhas origens. Eu não vou negar minhas origens, custa o que custar. Eu não posso negar minhas origens. Jamais podemos negar nossas origens. E digo para os amados irmãos, eu tenho meu senso crítico e eu analiso a luz da Bíblia. E eu confronto a luz da palavra, o que a Bíblia me diz. Daniel escondeu que era profeta. Daniel escondeu que era judeu. José escondeu que era judeu. Não. Palavra covia nácia. Alai de covia. Alabra nabra condarábia. Eu vou ter que me tornar igual a um deles. Para que eles não vejam que eu sou cristã. Vamos ter que nos tornar igual a um deles. Em hipótese alguma, labrecóvia, alabranarrácia, prondurebecóvia, porque nós temos que ficar muito atento a algumas filosofias, examinando tudo que é bom, mas tudo que é veneno, fora. Para que isso não seja embutido em nossa consciência. Para que alguém não venha embutir alguma coisa sutilmente em nós. Ah, você não vai falar a sua religião. E desde quando, euzinha, desde quando tu, na Nova Jeru, vai estar aí propagando placa de Nova Jerusalém? Desde quando? Então, enquanto tu vai dizer, a minha igreja é melhor. Mas pregamos a Cristo, Cristo crucificado, ressurreto e vivo, vivo Ele está. Aleluias. Santo. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti. Olha, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. E a vida eterna é esta. O que Jesus está dizendo assim, esta é a forma, esta é a maneira de você obter a vida eterna. Como? Este é o princípio. O princípio, o que já foi lido aqui nessa noite. Ouve, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Observe seus mandamentos que não são pesados. Ame e honre ao Senhor.
Seja fiel a Ele, ame a Ele, guarde os mandamentos dEle, guarde os ensinamentos, guarde a doutrina, guarde, ouça a voz dEle e obedeça. O ame com toda a sua alegria e ame ao seu próximo. Ame as pessoas. Cuide. Aleluias. Esse é o maior mandamento. Mas o amor não me dá o direito de eu negar minhas origens. O meu amor, o meu temor. Porque eu não posso me exceder a tal ponto de negar e ficar com disfarce. Euzinha andar com disfarce. Euzinha, nós andar com disfarce. Nós andar com disfarce. Aula brandecouve a massa. Esta é a vida eterna. A vida eterna é esta. Está aqui a vida eterna. Jesus está dizendo. A vida eterna é esta. Essa aqui. Não é outra, é esta. Desde quando você, aleluias, conheças a ti. A vida eterna é essa, que conheças a ti só, por um único Deus verdadeiro. Isso é Jesus orando. Que conheça unicamente a ti, meu Senhor. Unicamente a ti, como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Aqui é o princípio. Não há para a direita nem para a esquerda. Não há outro Deus. Não há desvio de caminho. Aqui está o caminho. Não podemos desviar o caminho, nem usar de arrudeios, nem torná-los o mais fácil. Não usar de atalhos. Seguir, esse aqui é o caminho. Não vá para a direita, não vá para a esquerda. Não pode retroceder e não pode mudar. Creia que conheça a ti como Deus único e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Aqui é a vida eterna, aqui é o princípio estabelecido para a eternidade com Deus. Santo é o Senhor. Por isso, eu glorifico-te na terra, por ter consumado a obra que me deste a fazer. Ó Santo, eu te glorifico na terra, por ter consumado a obra que me destes a fazer. Eu não quero dizer com isso que a gente não tem que ter sabedoria. Sim, nós temos que ter sabedoria para levar o evangelho da graça. Obedecer às regras, sim. Obedecer às leis, com certeza. Desde quando essas leis não sejam contra o princípio da palavra. Pode ser a lei que for. Desde quando ela esteja de acordo, atrelada, em concordância com o que diz a Bíblia. Com o que diz a palavra. Jamais eu vou me ater a julgo desigual. Jamais irei participar das mesas dos demônios. Jamais irei me unir com as trevas para poder anunciar. De quando eu me unir com as trevas, como que eu vou poder anunciar o evangelho? Eu vou sucumbir, vou me esconder por trás das cortinas, para que ninguém perceba que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz e vamos levantar essa bandeira bem alta. Porque o reino das trevas faz questão de mostrar que adora Satã. Sim ou não? E nós temos que ficar tudo amordaçado com medo? Vocês acham isso razoável? Com medo que alguém saiba que nós somos da luz, que nós somos servos do Deus Altíssimo? Aonde? Se os filhos das trevas têm que andar aí, né, todo em vento e popa, levantando bandeira a Satã,
levantando adoração a Satã, levantando altares a Satã, levantando tronos a Satã, e agora a igreja intimidada, quando nunca. Nunca. Se Deus está falando, aplauda Ele. Santo, aleluia, oh aleluia, eu manifestei o teu nome, aos homens que do mundo me deste, e eram teus, e tu me tens guardado, os tens guardado na palavra. Aí eu posso entender o que está registrado, em João 14, aliás, João 15, o verso 11 diz assim: e eu tenho vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu estou dizendo isso para vocês. É o contexto, é o mesmo contexto do que Jesus está falando no 17. Eu estou manifestando isto a você, eu estou falando isto a vocês, para que vocês tenham alegria. E eu percebendo nos escritos de Jesus, nos evangelhos, isso é uma coisa, amada igreja, e os nossos amados aí internautas, que Jesus, ele tem uma preocupação em falar acerca da alegria. Em todo momento, Jesus está falando nos evangelhos para que tenhamos alegria. Para que tenhamos alegria. Então, o que alegria é essa? É a alegria de pertencermos a Ele. É a alegria da salvação eterna. É a alegria de ter a presença dEle. É a alegria de ter sido resgatado por Ele. Porque a alegria formoseia o rosto, mas um coração triste deixa o semblante decaído. A tristeza, ela traz doença, ela adoece a alma. Da tristeza surge a ansiedade e a depressão. Muita gente está ficando doente porque vive triste com alguma coisa, com alguma situação. A alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus faz questão de nos encorajar a todo momento. Até na hora da separação, quando Ele fala para o seu discípulo, diz assim: vocês vão ficar tristes agora na separação. Vocês vão ficar semelhante a uma mulher quando está em trabalho de parto, lá em João 14. Do verso 27, 20 e diante. Na verdade, quando a mulher ela está em trabalho de parto, ela sente dores, ela fica triste, porque é chegado o momento dela dar à luz. E nenhuma mulher que está em dor de parto vai ficar sorrindo. Ela vai chorar, vai gritar, vai se desesperar. Principalmente que tem parto natural. Naquela época não tinha cesariana. Era viver ou viver, era colocar a vida em risco, dar luz a um filho. E quantas mulheres morriam no seu trabalho de parto, porque não tinha médico naquela época para fazer cesariana. Era um risco muito grande. Mas mesmo assim, Jesus diz para a sua igreja, naquele momento, para o seu discípulo, assim: olhem, vocês vão ficar tristes agora. Igual a mulher, quando trabalha de parto. Mas depois que ela dar a luz ao seu filho, que ela abraça o seu filho, ela já não sente mais, já não se lembra mais da dor. Mas ela se regozija pelo prazer de ter sobre os seus braços o seu bebê. Assim também, vocês agora vão ficar tristes. Mas depois, essa tristeza vai se converter em alegria. Aleluia. E há um momento que Jesus fala também nesse mesmo capítulo. Se vocês fossem, você deveria ficar alegre. Deus falar para vocês que eu vou voltar para o Pai. Porque se não for para o Pai, o Consolador não vai vir. Você deveria se regozijar e se alegrar. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses também, ele vai dizer assim: alegrai-vos, regozijai-vos.
Outra vez eu digo, regozijai-vos. E vossa alegria seja conhecida diante de todos os homens. E seja a tua alegria, o seu prazer em ser filho de Deus. Essa alegria também possa contagiar a outros. Oh Senhor Deus, aleluia. E eu tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Você já pensou o que é isso? E a alegria seja completa. Não é pela metade. E essa alegria, ela não depende do que eu estou passando, do que eu estou vivendo. Mas, pastora, me diga, como que eu vou me alegrar diante da situação assim e assim? Como é que eu vou ter alegria? Mas o que Jesus nos assegura é que essa alegria da presença dele em nós não pode faltar. É permanente. Você pode passar pelo que passar, mas a alegria do Senhor tem que estar em nós. Essa alegria não é proveniente de nós mesmos. Essa alegria ela é proveniente da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A vida eterna ela é proveniente de Deus, mas ela se dá a partir do momento que eu recebo de bom grado, né, o plano da salvação. E vem mediante o arrependimento. O arrependimento, que é arrepender-se, é se contristar pela a tristeza do pecado, pela tristeza da gente saber que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. É quando nós reconhecemos o nosso estado de miséria, de miserabilidade, miseráveis pecadores que somos. Porque todos pecaram e o pecado nos afastou da graça de Deus. Mas quando Jesus vem, agora a graça nos aproxima. Agora a graça vem sobre nós. Então, quando há arrependimento, que há um novo nascimento, que há uma tomada de posição, que nós mudamos a direção, então aqui sim, nós recebemos o direito de ter nosso nome escrito no livro da vida. Em vários outros momentos, a gente vai perceber, mediante arrependimento, o que a palavra de Deus fala em muitos textos, do Antigo ao Novo Testamento. Vocês vão ver a todo momento Deus falando para que o povo se arrependesse, para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos, para que o povo se converta ao Senhor, para que o povo se volte ao Senhor de todo o coração. A gente vai ver que em Atos 17, versículo 30, o texto vai nos dizer, olha, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora temos que pregar a todos os homens, pregar a todos, dizer a todos que se arrependam dos seus maus caminhos, que se convertam dos seus pecados, porque há um justo juiz, há um justo, o Santo Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, é um varão santo e justo, que na sua vida, por meio dele, haverá julgamento, vai falar de julgamento final, vai falar de acerto de contas. Vai ter um acerto de conta entre o pecador e Deus. Então é por isso que a palavra do Senhor nos exorta que é tempo de arrependimento. Deus não leva em conta o meu passado. Deus não leva em conta o tempo que a gente não conhecia o Evangelho, que a gente não conhecia a palavra. Mais uma vez, quando eu conheço a palavra, agora sim eu sou consciente. Eu sei o que é certo e o que é errado. Mas Deus, a todo momento, Ele conclama a todos os homens que se arrependam. Que se arrependam dos seus maus caminhos. Que se arrependam dos seus horrendos pecados. Que se arrependa da sua rebeldia. Que se arrependa de seus atos impiedosos. Que se arrependa de seus crimes. Que se arrependa de seu adultério. Que se arrependa da sua feitiçaria. Que a Bíblia diz que nenhum feiticeiro entrará no reino dos céus, herdará o reino de Deus. A Bíblia diz que nenhum viciado entrará no reino de Deus. A mensagem da cruz é esta, arrependimento. Quando João Batista ele está pregando às margens do Rio Jordão,
Qual é a mensagem de João Batista? Aleluia! Qual que é a mensagem? Arrependei-vos, porque é vindo, é chegado o reino de Deus. É interessante dizer que, logo após a morte de João Batista, Jesus começa a pregar da mesma forma. Isso é bem interessante, eu estava vendo hoje, que a partir daquele momento, Jesus também começou a pregar da mesma maneira. O que? Arrependimento. Jesus andando sobre Nazaré, ele prega sobre arrependimento. Jesus andando por Cafarnaum, ele prega sobre arrependimento. Andando nas margens do mar da Galileia, ele prega sobre arrependimento. Entrando na cidade de Naim, entrando em Jericó, ele fala de arrependimento. Entrando em Jerusalém, ele fala de arrependimento. Por toda parte aonde Jesus andou, Jesus pregou arrependimento. Ele falou de arrependimento. Jesus, ele curou os enfermos, mas ele falava de arrependimento. Jesus perdoava os pecados. Ele dizia assim, vai, não peque mais. Ele libertava endemoniados. Ele dizia, vai, não peques mais, para que não te suceda pior. Ele perdoa a mulher pega em adultério, Maria Madalena. Ele disse, ninguém te condenou. Ela falou, não, eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aí Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu naquele momento se converteu de verdade. Tanto que ele quer restituir a quem ele tinha roubado. Ele quer agora também fazer o bem para os pobres. Ele quer dividir a sua herança, os seus bens com os pobres. E ali Jesus olha e diz assim, verdadeiramente esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que tinham se perdido. O que é isto? Arrependimento. O que é isto? Confissão de pecados. Mediante a confissão de pecado, nós alcançamos a graça redentora de Cristo sobre nós. Aleluias. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aonde você quer passar a eternidade? Muitos não têm se preocupado com a eternidade. Muitos têm se preocupado com as conquistas terrenas. Muitos estão se preparando, parece que vão viver aqui eternamente. Alguns estão montando seus palácios, estão projetando, os seus impérios, trabalhando, se acabando de trabalhar, não tem nem vida própria. Alguns não trabalham, ele apenas não trabalha, eles vivem para o trabalho, a se tornar escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo das atividades, escravo do ativismo, do consumismo. Muitos se tornaram escravos. E eles não imaginam que a vida passa muito rápido. E o que você tem preparado? Qual a tua bagagem que você está preparando para a eternidade? Você não vai poder levar para a eternidade o dinheiro, o prestígio, a cobiça, a vaidade, a avareza, o orgulho, a soberba, a luxúria. Não vai levar para a eternidade. Isso não serve para a tua vida pós-morte. Como você está se preparando? Como você vai encarar a eternidade? É para você pensar nessa noite. Será que vale a pena você construir um tesouro aqui na terra? Você construir um patrimônio aqui na terra? E a pouco momento o Senhor vai te chamar. E o que tem preparado para quem será? É de se pensar. É de se pensar. Será que vale a pena o homem se tornar escravo de si mesmo? Será que vale a pena o homem se tornar escravo dos seus caprichos e do sistema que está implantado hoje? Desse sistema? Será que vale a pena? Será, irmãos?
o homem se tornar escravo desse sistema diabólico que está implantado sobre o mundo, aonde o ter é tudo, entre o ter e o ser. Há uma diferença, irmão, entre o ter e o ser. As pessoas estão mais preocupadas em ter tudo. A cobiça, a urgia, em satisfazer seu próprio ego, suas próprias vontades. Nem que para isso eles tenham que destruir alguém, causar o mal para alguém. Nem que para isso eles tenham que destruir a sua própria saúde, a sua própria vida. Será que vale a pena? As pessoas viverem de tal maneira que elas não tenham paz no coração, que elas não tenham paz para dormir, não tenham paz para viver, não tenha paz para andar, se sinta prisioneira dela mesma. Quantos estão encarcerados dentro de si mesmo, dentro da sua própria alma, na sua própria consciência, e estão como um vulcão em erupção, estão para explodirem, acarretados com tantos dilemas, mas percebe-se que tudo isso que eles estão vivendo é pela cobiça deste mundo. Os maiores dilemas, os maiores problemas é pela cobiça da carne. Porque quando trata-se dos benefícios da alma, quando trata-se de paz interna, de paz interior, de paz de espírito, há pouco desempenho. As pessoas se esforçam muito pouco para isso. E quando elas buscam paz, elas querem que as pessoas busquem a paz para elas. Elas querem que seja esforço do próximo, não delas mesmas. Elas se rendam em tantos problemas, em tantas coisas, que depois nem elas mesmas conseguem se desvencilhar. Problemas, muitos estão atormentados e com muitas dores. Dores terríveis. Dores na alma, dores na consciência, dores no seu subconsciente. Dores interior, o coração, a alma está doente. Mas eles fazem muito pouco. O esforço é pouco ou zero, ou é nada. As pessoas elas querem que os outros resolvam o problema para elas. Problema que elas mesmas procuraram. Problema que elas mesmas se enrendaram. E que jamais deram ouvido aos bons conselhos. E aqueles que não ouvem conselho, aqueles que não dão ouvido aos sábios conselhos, vai sofrer e vai gemer. Infelizmente. Vivemos em uma geração que ninguém não quer ouvir mais nada. Vivemos em uma geração que as pessoas não querem mais conselho. As pessoas não querem ser mais orientadas. Não, elas não querem mais. Elas seguem as suas próprias cobiças, aos seus próprios desejos, ao que elas acham certo. Mesmo que possa prejudicá-las depois. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou ver aqui, já estou terminando a mensagem. Lucas 19, verso 10 e 9. 9 e 10, melhor dizendo. Lucas 19. Santo é o Senhor. Pronto, está aqui. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Portanto, esse também é filho de Abraão, já falei no instante, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que haviam se perdido. Este é o propósito. Este é o propósito. Deus não quer que ninguém se perda. Deus não fez o homem para ir para o inferno. O homem vai para o inferno por conta própria. É decisão, é escolha. Mas Jesus hoje está a te convidar. Hoje o Senhor está a te perguntar: aonde você quer passar a eternidade? Decida hoje. É sua decisão. Céu ou inferno? Céu ou inferno? Só tem dois caminhos. Isso aqui não é errado. A palavra de Deus ensina
que nós devemos ensinar, devemos pregar acerca do Evangelho, o Evangelho da reconciliação. É tempo de reconciliar-se. É tempo de se converter. Você que tem se afastado dos caminhos do Senhor, alegando os seus próprios motivos, é o dia de você se voltar para Deus. Porque é a tua alma que está em jogo. É a tua salvação que está em jogo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o momento de você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Necessário vos é nascer de novo. E esse nascer de novo é uma tomada de posição, é arrependimento no seu coração. Se arrependa enquanto há tempo. Para que você possa encontrar tempo de refrigério. Santo é o Senhor. Também em Atos registra, em Atos 4:12, também vai dizer a palavra de Deus, né? Vai também nos falar que é tempo de arrependimento, é tempo de refrigério. Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos para que seja cancelado os vossos pecados embaixo dos céus, para que você possa encontrar tempo de refrigério. Salvai-vos dessa geração perversa. A geração perversa. Nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil. Homens amantes de si mesmo, cobiçosos, mas amantes de prazeres do que dos deleites de Deus. Homens que fazem sua própria vontade, irreconciliáveis, rebeldes, ingratos, cruéis, ímpios, insensíveis. Rebeldes, obedientes a pais e a mães, que não obedecem a ninguém, que se rebeliam contra Deus. A criação, a geração corrompida, aonde há muitos são inimigos de Deus. Como igreja do Senhor, nós vivemos essa hostilidade. Quando falamos de Jesus, percebe-se que muitos ficam com raiva. O inimigo tem colocado ódio no coração de muitas pessoas quando falamos da salvação, quando falamos de Jesus. O diabo tem colocado um ódio, tem colocado a rebeldia terrível no coração de muitos, onde pode-se falar de tudo. Posso falar de Buda, de Maomé, posso falar de todo tipo de deuses minúsculos. Mas quando vai se falar do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que é Senhor, daquele que criou tudo e criou o homem à sua imagem e semelhança, do Deus de amor, do Deus de perdão, do Deus de salvação, então muitos não gostam, porque o diabo tem colocado um ódio muito grande no coração dessa geração. E eu fico assim admirada, igreja, já estou encerrando a mensagem. Eu fico admirada da seguinte forma. O evangelho, ele está bem propagado. O evangelho tem sido anunciado aos quatro cantos. Mas nós temos que entender que tem os filhos da perdição. E que nem todos são salvos. A salvação não é de todos. Veio para todos, mas nem todos querem. E nós temos que ter entendimento. Quando saímos para anunciar o evangelho, nós vamos semear. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E quando nós saímos, nós estamos cumprindo com o ídolo do Senhor. Recebemos alegria e essa alegria, ela é tremenda. Porque nós estamos indo anunciar o ídolo de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus. Mas quando nós saímos, o próprio Senhor nos diz que está nos enviando como ovelha no meio dos lobos. Estamos indo para o meio dos lobos, irmãos. Mas no meio desses lobos também tem ovelhas. E essas ovelhas precisam de mim e de você para conhecer o evangelho do Senhor. Para conhecer a Cristo. Se aliste, seja mais um soldado nessa tarefa. Seja mais um missionário, seja mais um evangelista nessa tarefa. Porque o mundo clama, o mundo clama, o mundo clama, porque o mundo está aflito, está agonizando. Mas no meio de tudo isso, não vamos esquecer que nem todos vão aceitar a nossa pregação. Nem todos, tá, igreja?